Olá, queridos! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria, sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento para interagir com vocês, junto com o professor Vitor, na verdade, né? Vamos fazer essa união com os professores presenciais aí, o Justino, lá da escola, né, do estado de Rondônia, aí, os outros lá do interior de Vilhena, Chupinguaia, Vale do Guaporé, etc. Então, um grande abraço, fazer essa parceria. E na aula anterior, nós fizemos um combinado, certo? Vocês falamos sobre os pré-socráticos e os pensadores da natureza, ou seja, aqueles que pegaram um elemento único da natureza, por exemplo, a terra, a água, o fogo, o ar e etc., ou ambos os quatro, que é capaz de gerar tudo nesse universo, né? As coisas e etc. Agora nós vamos avançar mais, nós vamos fazer um pouco de análise sobre a questão da filosofia, o que ela pensa sobre o meio ambiente, a questão socioambiental. Saímos dos pré-socráticos porque eles analisam a questão da natureza, certo? Então vamos adentrar na atualidade. Essa aula agora é sobre a atualidade do contexto geral, a visão de alguns pensadores, inclusive temos uns filósofos, os pensadores, que são de comunidades tradicionais, ou seja, filósofos indígenas. Aí eles vão dar a visão dele, o que eles pensam a Terra, como eles veem, né? Nós vimos os pré-socráticos, depois nós vimos a visão, né, etnofilosofia, nessa perspectiva que vocês vão lá na frente olhar, ok? Vamos lá para a nossa aula sobre o meio ambiente, aproveitando esse embalo lá dos pré-socráticos, né? Pensadores da natureza. Suponha que é física aqui. Filosofia e a questão socioambiental. Relações entre sociedade e natureza. A natureza e as sociedades humanas. Produção, consumo e sustentabilidade. Unidades de conservação, corredores ecológicos. Então a gente vai ver um pouquinho. Muitos de vocês já conhecem, alguns não. Vamos adentrar. Essa é uma visão filosófica sobre essas questões ambientais. A natureza e as coisas, as sociedades humanas, os danos ambientais decorrentes do acelerado ritmo de produção, certo? Em escala mundial, não só do Brasil. Sensibilizar os estudiosos para quê? Para a importância da questão ambiental. É necessário. Essa aqui, a questão ambiental. Questionando as ações humanas danosas ao meio ambiente. Então veja bem, quando se fala de questão ambiental, estamos falando porque há pessoas, há grupos, há situações, indústrias nesse sentido, promovendo danos ao ambiente, ao meio ambiente. Vamos citar alguns, olha só, poluição, descarte inadequado do lixo, o que mais? Contaminação das águas, o desmatamento inadequado, porque tem que ter sempre uma organização, um acompanhamento, que inclusive em Rondônia nós temos isso, né? Então é nessa perspectiva nós vamos analisar, sabe por quê? Não é só eu chegar e desmatar todo aquele ambiente, sem nenhuma perspectiva, apenas pensando no capitalismo, no consumo, etc. Então, em torno, gente, temos que fazer ter essa preocupação, porque temos que fazer um acompanhamento adequado para que tornasse o nosso todo o ambiente, não, né, dessa perspectiva, o nosso planeta, né, as florestas, etc., que elas mantenham, né, funcionando como estão. Ou seja, uma das funções, vocês podem ver no âmbito da biologia, das florestas em si, é a promoção de chuvas, né? Tem toda uma linha, tá? Um ciclo. Ou seja, vai um ajudando o outro dentro do planeta. Então há essa preocupação. Eu já até falei numa aula antes que com os professores do componente curricular de História, vocês veem no início do estado de Rondônia, lá na BR, havia uma motivação, havia um incentivo para desmatar, porque
aquele programa do INCRA, etc., Reforma Agrária, eles ganharam algumas terras, os colonizadores, no início do nosso estado, ok? Da cidade, etc. A partir daí, eles foram ocupando um espaço de terra, desmatavam a área, faziam a casa e também desmatavam para plantar, etc. Eram incentivados a fazer isso. Hoje essa visão mudou-se totalmente. Hoje pensa-se na questão da preservação, de manter ou buscar um equilíbrio. Os pensadores, né, sempre analisavam a questão da água, que é importante, que é o Tales de Mileto. O outro pensador é o Anaxímenes, sobre o ar. Então é nessa perspectiva, um equilíbrio. O que é isso? Eu posso utilizar, né, a nossa floresta, mas por meio de equilíbrio, ou seja, extrativismo, ou seja, reflorestar os lugares que não tem. Então, há essa preocupação hoje, que antes, a visão de como se vê, a forma de pensar. A forma de pensar antes já não é igual a de hoje, nessa perspectiva, ok? Vamos lá, continuando ali. Por exemplo, o que a filosofia diz sobre a relação entre sociedade e natureza? Em diversos campos de estudo da filosofia, só lembrando que no início da nossa unidade nós falamos que a filosofia ela não chega num ponto fixo exato, assim como 1 mais 1 é igual a 2, não é exato, tá? Ela faz várias análises e traz uma proporção, aquilo para ver o que acontece, é uma discussão, tá? Uma construção de conhecimento. Essa discussão remete ao seguinte fato: a humanidade e a natureza são inseparáveis, ó. Tá aqui. Somos seres terráqueos, como dizem alguns filmes, é verdade? Somos seres aqui dessa terra, fixo. Vocês aí na sua cidade pode falar o nome. Eu sou daqui da minha cidade, pode falar a sua aí. Somos seres terráqueos, ou seja, da terra. Então temos esse elo de ligação. Basta percebermos. E claro que existem pessoas que já têm esse elo. Você já chegou em algum lugar, um sítio, numa chácara ou uma floresta, num lugar onde você tem acesso, e se sentir daquele lugar? Já teve essa sensação de pertencer àquilo? É essa perspectiva que temos que ter. Se eu tenho essa sensação de pertencer àquele lugar, aquilo me faz bem, eu tenho que cuidar. Porque aquele que cuida, ele terá sempre e as gerações futuras também. Sabe por quê? Eu planto, coloco uma plantinha lá no canto. Se eu não cuidar dessa plantinha, ela é capaz de morrer de sede, de afogamento das outras plantas por cima, etc. Eu tenho que adubar. Então é um cuidado em si para o planeta, que isso vai dar um retorno para a humanidade, para mim, no caso em loco, regional, etc. Vamos lá entender? Olha aí. Então a filosofia vai nessa perspectiva. Para o pensador, pode ser eu, você, etc., a intensidade e a veloz aplicação de técnicas e de racionalidade humana imprimem mudanças significativas. Gente, são mudanças, às vezes, pode ser drásticas, né? E aceleradas de tal ordem que criam meios cada vez mais artificializados. Então é nessa perspectiva que estamos abordando. A filosofia está aí. Então ela cria essa discussão. A humanidade e a natureza são inseparáveis. Por exemplo, a terra, nossa morada, é a extensão de nossa casa. É um palco no qual se desenrola a vida. Então é aí, ó, como se fosse um livro. Estamos aqui nesse meio. A terra, olha, esse pensamento já são de comunidades tradicionais que preservam a terra. Há fatos que eles pensam e preservam as comunidades tradicionais a terra até para a terceira geração, ou seja, o cuidado em si, pegando ali na natureza, não, né, dando violência à natureza, mas pegando aquilo que é necessário para a nossa comunidade, para o grupo, etc. Então, temos que ter essa, como supostamente dizendo, o espírito de pertença. Olha só que interessante isso. Vamos lá, continuando além.
A nossa casa, lugar de acolhimento. Ó. Pode ver que você sai, vai trabalhar, vai para a escola, mas tem um lugar seguro para você voltar. E é um lugar de segurança e proteção. Assim, a terra requer cuidados. Para isso é preciso o quê? Conhecê-la. Preciso conhecer a terra, saber de suas potencialidades e seus limites naturais, ok? É necessário fazer essa perspectiva, essa análise, essa visão do todo. Vou ver a visão da natureza como um todo. A natureza está me servindo, mas ela pode ser que ela tem limites? Vamos conhecê-la então, buscar ter uma visão ecológica, né, de mundo. Cuidar da nossa casa, ó, é a terra, certo? É cuidar de nós mesmos, gente. É um retorno de si. Veja bem, às vezes em algumas religiões as pessoas fazem aquela questão da oferta financeira ou da ajuda ao outro, ao próximo. As pessoas não podem dar ajuda ao próximo, um exemplo, com intenção de ganhar, de lucrar, no âmbito da boa vontade ali. Não, é assim, é o cuidado. É necessário ter esse cuidado de si, ou seja, para si mesmo, porque é um semelhante que eu estou dando aquele apoio financeiro. No caso, vou dar uma oferta, ou apoio, etc., uma cesta básica, etc. E com o planeta é assim mesmo. A partir do momento que eu estou oferecendo aquele apoio para o planeta, nessa perspectiva, protegendo, há uma preservação. Imagine só quantas gerações irão nos agradecer, nossos filhos, netos, tataranetos, etc. Pelo esse cuidado que tive nesse meio. Veja bem que interessante, né? Vamos lá, continuando ali. Além disso, ó, entender a importância, ó, por isso que é bom conhecê-la, tá? De seu equilíbrio. Esses equilíbrios em si que ocorrem no nosso planeta é necessário. Aí você, professor, tem que ser geólogo, geógrafo, etc. Não. Pesquise, faça essa análise, entendeu? Você está aí no sítio, está na sua comunidade, na escola. Vamos analisar e fazer uma pesquisa, um conhecimento sobre o desmatamento. Ciclos naturais para a sua existência é crucial para a vida humana. Veja aqui. O nosso estado de Rondônia está iniciando um período de seca, estiagem. As chuvas cessam. É necessário ter isso. Imagine nosso estado todo ano chover. A encharcamento das terras, como iremos produzir alimento, etc. Então, a natureza tem uns ciclos muito inteligentes para isso. E temos que cuidar disso, essa inteligência da natureza, a própria terra. Que as comunidades indígenas, alguns veem a terra como uma mãe que dá o alimento. Nessa perspectiva. O Tales de Mileto falou da água. Essa água que nos dá vida, mata nossa sede. Ela cessa aquela sede temporária. Com prazer você concede aqui tomar uma água limpa, pura, cristalina, que nos refaz nessa perspectiva. Imagine só você se deparar com muita sede numa água contaminada, suja, às vezes seco, não tem nem água. Então o nosso estado de Rondônia ele está nesse período já estiando, ou seja, as chuvas vão cessar de alguma maneira. É necessário, tem algum motivo no nosso sistema, vocês podem até pesquisar aí além disso. Qual é o sentido? Nós temos que ver no âmbito da filosofia indo além. O que causa isso? Qual o sentido? Tem algum motivo, tem alguma prospecção futura, ou seja, tem um objetivo em si para tal, ou seja, para preservar o ser humano no nosso planeta, para a vivência em si. Há essa interação entre homem e natureza, ok? Vamos lá, continuando ali. É o equilíbrio. Duas características vindas do pensamento de Aristóteles que são relevantes para a discussão de uma ética do meio ambiente. Olha que interessante, ó. Ética do meio ambiente. O ser humano deve ser visto como integrado ao mundo natural, como parte da natureza. Como que eu vou? Olha só a ética, ou seja, infelizmente temos que criar regras para preservar o meio ambiente, a natureza, o nosso sistema, as nossas florestas, etc.
Porque é uma ética do meio ambiente. Ó, é proibido fazer isso, o comportamento do homem. Produzir queimadas sem nenhum motivo, etc. E agora o período das secas, nós temos que ter muito cuidado com isso. Preservação, para que não só nós sofremos, humanos, e os animais. Quantos, né, aqueles que não conseguem sobressair perante uma ocasião, um foco de incêndio na mata. Morrem, né? Eles não conseguem, o calor e etc. Então é uma destruição em si. E fora o ar que o Anaxímenes falou, o filósofo, que gera tudo, o ar infinito, no caso ele falou, mas que nós respiramos, imagine cheio de fumaça. Quantas crianças, pessoas, idosos vão parar em hospitais por causa disso. Então nós estamos falando aqui, que filosofia tem a ver com isso? Com a questão do cuidado. Ó, a ética do cuidado, a ética do futuro e a ética do meio ambiente. Vamos lá, continuando? O saber técnico, que em grego significa técne, ou instrumental, por meio do qual o ser humano intervém na natureza, ou seja, no meio ambiente, ele deve ser subordinado à decisão racional e ao saber prudencial. Veja que interessante, não é verdade? Ó, um exemplo. O pensador e filósofo, líder indígena, vai dizer que, o Ailton Krenak, a nossa mãe é a terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? Uma pergunta dele, ó. Vira-se aqui até uma poesia. Com a natureza falando, ele se preocupa, porque ele é vindo, né, faz parte de comunidades tradicionais e ele vivencia as dificuldades que estão tendo lá no seu grupo, né, no seu entorno. Preservação, matança de animais, etc. Será que não tem limite isso? Uma hora, supostamente, podemos pensar que isso não vai cessar, essa fartura que temos. Então é nessa perspectiva, virou até poesia, se você pegar esse texto. Continuando, além. Vamos lá. Agora vamos pular, olha só, eu peguei o Aristóteles lá do pensamento antigo, vou botar aqui, ó, Aristóteles, que ele vê o ser humano é integrado, ó, concordando sobre isso, o uso da técnica para saber lidar com a terra, o Ailton Krenak, né, atual, e um pensador moderno, que é Karl Marx. Em seu livro Manuscritos Econômicos, ele, lá, ó, século XIX, ele afirma que o termo, olha só esse termo aqui, o homem vive da natureza. Significa a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Tá aí. Se o homem vive, segundo Karl Marx, da natureza, a natureza é o seu corpo, ele está diretamente ligado, integrado àquilo que está em nossa volta. E será que eu vou destruir isso? Ó, um exemplo, vamos trazer um exemplo não muito aprofundado, mas bem simples. O seu pai lhe deu um transporte, pode ser uma bicicleta, uma moto, etc., um cavalo. Você vai destruir aquilo que está integrado a você, você precisa se deslocar. É só um exemplo, tá? Você não vai ficar muito ligado ao transporte, mas tem essa perspectiva. Imagine só, eu destruir algo que eu estou precisando, né? Nessa perspectiva. Olha que situação. Então é assim com o nosso planeta. Nós trouxe ideias de 3 pensadores dizendo que somos integrados ao planeta. Lá no início falamos que somos terráqueos. É importante eu fazer isso. Essa aula vai ao encontro daquilo que os pensadores estavam buscando lá, os pré-socráticos, nessa perspectiva. Ou seja, eu estou dando um valor aqui nessa aula sobre a questão ambiental. Por quê? Alguém lá no passado pensou sobre um elemento único, uno,
capaz de gerar arqué, né? Gerar o universo. Vamos lá, continuando a lei. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza, está aqui. Não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. Tá aí, ó. O homem não é o dono, tá, da natureza, ele não é aquele superior ali. Então ele faz parte da natureza. A partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, a ideia era de que o planeta poderia ser incansavelmente explorado. Tá aqui, ó, olha a visão. O planeta pode ser explorado totalmente. Por quem? Pelo ser humano, é claro. Com tamanha exploração em nenhum tipo de mobilização para debate sobre os impactos ambientais e a finitude dos recursos naturais. Lembra lá que eu falei que quando se iniciou a formação dos nossos estados, eles distribuiu as terras para os colonizadores. Então não teve não se pensou na época, né, na questão do impacto ambiental futuro, etc. Atualmente, ó, isso aqui é o passado, aqui é atual. Percebe-se que o planeta Terra tem seus limites e seus recursos são finitos e não como se pensou antes. Tá aí. Hoje veio essa análise. E é claro pensarmos isso, é fácil. Até dentro da sala de aula, você mesmo, aí, enquanto estudante, está sentado olhando para nós, né? É nessa perspectiva, já pensou, ó, você já está até imaginando. O que eu estou fazendo para proteger o nosso planeta? É algo mínimo. Algo mínimo que você pode fazer, não é grandioso, mas pode se tornar grandioso. Nessa perspectiva. Não se percebia antes que esses impactos que pode causar no planeta, agora se percebe nessa perspectiva. Suponha-se que o planeta é a sua casa ali, você está em casa. Lembra do caos que nós falamos? O seu quarto, o seu quintal, está as coisas reviravolta. Tem que ter um cuidado mínimo nessa perspectiva. Começa-se das coisas pequenas. Você faz parte do planeta. Você não vai viver morando na mata, que nem os animais, mas é um cuidado que você tem, uma visão, você vai além disso, tá bem? Porque nós fazemos uso dessa perspectiva. Continuando, olha lá. Hoje em dia, a questão ambiental, ó, já não pensava antes, agora pensa-se. Avança cada vez mais no espaço dos meios científicos. A ciência ajuda no Estado, nas empresas, na mídia, em movimentos civis organizados e em toda a sociedade. Ó, sempre falando isso, tem empresas socialmente responsáveis, que ela também questão do meio ambiente. Derruba uma árvore para fazer palito, um exemplo, planta-se duas. A crescente preocupação com a qualidade de vida e com a degradação ambiental levou ao desenvolvimento de diversos estudos e à criação de conceitos que ajudam a entender suas relações, ok? Por exemplo, o filósofo e professor Dr. José Ni vai dizer que o avanço tecnológico expandiu o poder e alterou a natureza da ação humana. O progresso técnico tornou-se um mito que legitima uma nova ordem social, ou seja, de mudança. E em seu nome temos posto e o meio ambiente em desequilíbrio, está aqui, ó. Do progresso desordenado, sem um diálogo, né? De forma tal que a própria vida do homem passou a estar em risco. Além disso, ele defende uma ética da responsabilidade. Então tá aqui, é necessário, gente. Pensador atual, né, estudioso no âmbito da Amazônia, vai falar isso. É necessário nós termos de buscar um equilíbrio, porque a ordem social é desmatar crescimento econômico. Porém, tem que ser dialogado, organizado, um pensamento. Tudo que você vai fazer, você em grupos, com pessoas até, você planeja, você vê os riscos. Pode dar certo, pode não dar certo, etc. Então, há estudos para se construir algo, para se mover algo dentro da natureza, para ver as perspectivas. Qual o impacto ambiental? O que vai causar no futuro? O que está causando agora? Vamos lá? Olha aí.
Produção, consumo e sustentabilidade. Tá aqui. Vamos ver a questão do consumo, certo? Diante da Revolução Industrial, iniciou-se um acelerado ritmo do processo de urbanização. A cidade passou a ser o quê? O lugar de muita produção. Sempre no período da história vocês vê o êxodo rural, certo? Período anterior, as pessoas saíram do interior, foram para a cidade trabalhar na Revolução Industrial. Mas a poluição provocada pelas fábricas ali instaladas não era muito relevante, tá? Eles não davam muita atenção para isso. No atual período histórico, o desenvolvimento técnico, científico, tem forte base na indústria da alta densidade populacional. Em áreas urbanas, pouco mais da metade da população mundial vive hoje em cidades. O montante de mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, já estamos quase em 8, né? Ou 8, a necessidade da produção de variados bens essenciais à vida humana, inclusive de supérfluos, né? Bem como a demanda por alimentos. Gente, ó, é claro que a população cresce, certo? E também a procura por coisas, por necessidade humana, celular, uma bicicleta, um tênis, uma roupa e principalmente os alimentos. Se a população está aí, é necessário produzir para ela se alimentarem. Então há essa motivação de alguns governos no âmbito do agroindústria, agropecuária, etc. A plantação, em Rondônia temos o café, a produção. Então há uma demanda muito grande, exportações, etc. Nossos produtos aqui do estado vão longe. Vamos lá? Outro fator da atualidade é a crescente instalação de indústrias fora do perímetro da cidade e de imensas áreas de produção agropecuária. São as causas, tá? O crescente ritmo da produção industrial demanda um aumento constante de infraestruturas, tornando necessário aperfeiçoar as redes de transportes e de comunicação. De outra maneira, no Brasil, há grupo de pessoas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades rurais, que há séculos organizam sua vida respeitando o quê? Os ancestrais, né? Seguindo tradições de seus antepassados nos âmbitos cultural, social, econômico, religioso, em relação com a natureza e os recursos naturais. Assim, há uma influência da parte deles, vem aqui comigo, uma influência da parte deles, dos ancestrais, que é passado de geração em geração, o respeito pela natureza. Que legal isso. Meus pais tiveram respeito na natureza. Será que eu não vou ter hoje? Vou conservar esse pensamento, essa ideia. Então nessa perspectiva que eu vou delimitar, trabalhar e ter uma visão de mundo. Olha só, gente, no âmbito da filosofia, a reflexão. Qual o sentido, né, no nosso planeta estar sendo cuidado? Que sentido tem eu cuidar do nosso planeta? Então vamos procurar sentido para isso, ok? Vamos lá, olha aí. Agora, gente, ó, são os povos e comunidades tradicionais. Para esses povos, o conhecimento, assim como as inovações, práticas criadas por eles, são passados de geração em geração. E a base da produção social, da cultura, etc. As maneiras que ele ocupa os territórios naturais. Então eles preservam, eles cuidam de certa maneira. Tá? É o respeito, podemos aprender muito com eles. Eles preservam os ecossistemas com mínimas alterações possíveis e são permitidos usos indiretos de seus recursos naturais, ok? Estações, reservas ecológicas, etc. Agora vamos conhecer o que são unidades de conservação. Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, 175 países reconheceram a relevância do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, aqui conhecida como UCS, para proteger o ambiente e em cada território. Por exemplo, no Brasil, em 2000, a Lei número 9.980 se criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, né? SNUC, e definiu no artigo 2º as unidades de conservação como
o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo o que? As águas, as características naturais relevantes, legalmente pelo poder público e outros objetivos, ok? Nesse sentido, ó, há dois grandes grupos de unidade de conservação. A de conservação de proteção integral, o que são isso? Preserva o ecossistema com mínimas alterações possíveis. São permitidos o uso indireto de seus recursos naturais. Tá aqui, ó. Esses integrais, eles permitem que as pessoas explorem, mas vamos dar um exemplo aí, o extrativismo vegetal ou animal. O cara vai lá, castanha do Pará, castanha do Brasil, o tucumã, açaí. Então eles vão esperando o seu período, dar a fruta. A pesca no período adequado, pegar só aquilo que é necessário. Ou seja, sempre vai estar lá nesse ecossistema, mas eu vou tirar o necessário para o consumo e às vezes se autorizado para a venda. Então funciona assim as integrais, ok? Não é totalmente fechada, tem uma autorização de algumas pessoas para fazer exploração e etc. adequada. Vamos lá para a próxima, olha aí. Agora a unidade de conservação de uso sustentável. Estas unidades permitem a presença de moradores lá, ó, já ficam pessoas morando no local. Cujo objetivo, vamos ver aqui, ó, Estação Ecológica Samuel, é um exemplo, tá? Cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, o famoso extrativismo. Pacás novos aí, ó. É um exemplo dela. Então aí há essa questão, as pessoas moram em torno. Vocês vêem no Brasil, inclusive no nosso estado, várias situações em que as pessoas vão fazer moradia, moram próximos, são pescadores, caçadores, são plantadores, são colhedores de extrativismo. Eu falei o exemplo da castanha, o tucumã, outras plantas, né, que existem na nossa floresta. Vamos lá. Agora vamos conhecer o que são corredores ecológicos. Esses corredores são áreas, ó, que unem as unidades de conservação ou fragmentos de florestas, ou seja, é assim, floresta de um lado e as pessoas do outro. Tem um corredor aqui, ó. Aqui são as florestas, aqui são as pessoas morando. Preservação. É uma faixa de vegetação que faz a ligação entre os grandes fragmentos de floresta e a unidade de conservação, que são separados por trabalhos do ser humano, agricultura, estrada, etc. São constituídas de unidade de conservação, terra indígena, áreas de contato entre elas, que é protegido pelo artigo 25 da lei do SNUC, né? SNUC. Prevê que a unidade de conservação deve possuir o quê? Zona de amortecimento. Então tá aí o corredor. Zona de amortecimento é conhecido como corredor ecológico. Veja bem, tá ali, ó. Vamos supor que aqui é onde eu moro. Esse lado é a floresta. Então aqui no meio tem um corredor. Nessa perspectiva. Há limites para eu fazer. Tem o extrativismo. Aí tem a preservação. Eu posso plantar na minha área, preservando sempre aquela. O corredor está separando. Vamos lá, olha aí. No artigo 225 da Constituição Federal de 88, nos diz que todos têm direito ao meio ambiente. Olha só. Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencialmente a sadia qualidade de vida necessária, ó, impondo-se ao poder público e à coletividade, aqui entra nós, ó, o dever de defendê-lo, preservá-lo para os presentes, futuros e as gerações. Que bacana isso, olha só. Na Constituição vai dizer que temos os direitos. É bom termos aquele local para a saúde humana. Porém, eu, enquanto coletivo, os poderes públicos e vocês, têm um dever. Porque temos direitos, também temos deveres. De cuidar, tomar o cuidado. E temos uma curiosidade. Vamos lá para a nossa janela do conhecimento. Olha aí o professor Hélio. Ó. O professor Hélio ele fica aqui, ó, sentado, fazendo algumas reflexões.
correto? Pego aqui alguns livros, vou estudar. Aí o que eu vou trazer nessa janela do conhecimento filosófico? Uma curiosidade. E eu vou abrir a janela aqui, ó. Isso aqui, vamos abrir por aqui. Toquei nela, ela vai abrir, ó. Ó, pesquisadores analisam planetas existentes numa zona habitável, a qual é apenas um dos fatores que os astrônomos utilizam para saber quais planetas são promissores na busca da vida fora da Terra. Essa curiosidade eu trouxe para vocês terem a noção de que há alguns cientistas, pesquisadores preocupados com o nosso planeta. Eles estão buscando, além da Terra, no espaço, planetas habitados, na zona habitável. Ou seja, existe um caminho, uma zona, a gente falamos aí dos corredores ecológicos, que são habitáveis. Olha só, chegamos ao ponto, é isso. Porque a qualquer momento eles acham que o nosso planeta não vai servir mais, então vamos migrar para outro planeta. Há uma pesquisa sobre isso, vocês podem ir além, ok? Tem uns links aqui embaixo, ó, vocês podem pesquisar e... Então vamos voltar, olha aí. A nossa referência de hoje, olha só, vem aqui comigo. Não saia daí não, que aí daqui a pouco temos mais. Grande abraço, tchau, tchau.